Olá novamente. Na videoaula passada, falamos de subprogramas, as funções e procedimentos. Nesta aula, iremos falar sobre o fluxo de execução de um subprograma. Afinal, o que acontece quando o subprograma é chamado? A primeira coisa que acontece é que cada argumento da lista de parâmetros é avaliado. Por exemplo, se naquele parâmetro eu espero um ponto flutuante e estou passando um valor inteiro, então há uma conversão. Se eu estou esperando um inteiro e estou passando uma expressão, uma soma, por exemplo, então aquele argumento é avaliado, a soma é realizada, para só então o parâmetro ser atribuído. Então, num primeiro momento, os argumentos são avaliados, os tipos são analisados e é feita a atribuição das variáveis de parâmetros do subprograma. Isso é feito na ordem em que esses parâmetros foram definidos. Na sequência, o corpo do subprograma é executado e o fluxo de execução do programa retorna imediatamente após a chamada do subprograma. É importante ressaltar que as instruções do subprograma são executadas até que uma das duas condições a seguir sejam satisfeitas. A primeira condição é que eu encontro um comando de retorno, o return. Então, se eu encontro um return, eu encerro o subprograma e devolvo o valor associado. A segunda condição é que eu não tenho mais nada a ser executado dentro do corpo do subprograma. Então, ele também é encerrado. Se eu tiver um retorno, o valor associado a ele vai ser avaliado, porque eu posso estar retornando uma expressão e não um valor. Depois dessa avaliação, isso é retornado como o valor do subprograma para quem o invocou. Mas como assim? Tem ou não tem retorno? Como já comentamos aí antes, e definindo um pouco mais formalmente agora, o subprograma que não retorna, que não produz nenhum valor, ele tem como tipo void, e nesse caso eu não espero um retorno. Eu posso até usar um retorno nesse tipo de subprograma, mas apenas para terminar, sem ter um valor associado. Então, esse tipo de subprograma é denominado de procedimento. Nas funções, eu espero um retorno, que é feito justamente por meio do return. No caso da main, por exemplo, que é a função principal, ela retorna um inteiro, que é o código de erro associado à execução do programa como um todo. Quando retornamos 0 na main, queremos dizer justamente que o programa executou sem erros. Bom, retomando o assunto, então, subprogramas com retorno recebem o nome de funções, subprogramas sem retornos recebem o nome de procedimento e são do tipo void. Você deve estar se perguntando, por que é que eu vou construir um subprograma que não tem nenhum valor de retorno? Dependendo da situação, pode ser mais importante a ação colateral do subprograma do que algum possível valor de saída. Você pode ter um subprograma que faz a impressão de uma mensagem sem a necessidade de um retorno. Você pode ter também um subprograma que simplesmente liga ou desliga um determinado componente de hardware. E também, nesse caso, pode ser que não haja necessidade de retorno. Assim, em determinadas situações, procedimentos serão mais úteis do que funções. Mas isso vai depender do problema e de como você está resolvendo o problema. Tem que analisar caso a caso. Bom, mas voltando ao fluxo de execução, vamos ver um exemplo de execução daquele programinha que chama a função de média? Bom, em C++, um programa começa sempre a partir da função principal, função main. No nosso caso, o primeiro comando dela chama o subprograma média. Nós vamos ter inicialmente uma avaliação de cada parâmetro e a atribuição às variáveis de parâmetro. Nesse caso,
200 vai ser atribuído para N1, 180 para N2, 210 para N3, 197 para N4. E para N5, vai ser feito o cálculo de 200 mais 7, ou seja, vai ser atribuído 207 para N5. Na sequência, o corpo do subprograma, né, vai ser executado até que não haja mais instruções ou se encontre um retorno. Então, vocês percebem que vai ser feito o cálculo de M, que é a média, e que isso vai ser retornado para o programa. No nosso caso, nós vamos ter o valor de M armazenando 560.8, que vai ser o valor devolvido. Com isso, retorna-se o fluxo de execução para logo depois onde o subprograma foi chamado. Então, vai ser terminada a sequência de operações de saídas associadas ao cout, que vai imprimir 560.8 na tela, seguido de um final de linha. Por fim, o programa principal, a função main, será encerrada. Com isso, nós também terminamos essa nossa videoaula. Na próxima, falaremos sobre escopo de variáveis, ou seja, como é que ela existe dentro de uma função ou procedimento, por exemplo? Quando que ela existe? Aguardo vocês.